Boa noite, meu povo, minha pova e minhas póvoras. Oficialmente eu estava com saudade de vocês. Eu estava sim com saudade de vocês. Porque esses últimos dias eu fiquei num trabalho danado. Ah, que pena, Ronaldo. Eu fiquei num trabalho, vai ficar salvo depois do assiste. Venho trabalhando com as coisas da construtora, né? Do meu esposo, que tem muita gente entrando aí, o pessoal lá da construtora e tal, né? Que tava tendo sorteio. Já entrou gente aqui hoje falando que quer Pix. Sou professor de educação física e personal, ó, top. Nós estamos precisando entrar em forma aqui. Tem muita gente precisando entrar em forma. Até eu. Gente, aí eu tinha sumido, né? Porque a pessoa trabalhou demais e a pessoa quando fica sobrecarregada... Ai, gente, eu nasci pra ser rica. Não sei se vocês sabem. Eu nasci pra ser rica. Porque se eu fico trabalhando demais, aí eu fico meio doentinha. Eu não posso trabalhar demais, tem que trabalhar pouco. Tem que trabalhar pouco. Oh, Deus. Aí deu um pouquinho de enxaqueca na pessoa, mas só um tiquinho, só um tiquinho. Hoje nós já estamos aqui mais de boa, graças a Deus. E aí, o que acontece? O que sucedeu? Nós fazemos essas lives aqui às 18 horas, nossa live Melhorar, dia de terça e dia de quinta às 18 horas, né? Só que o que sucede? Eu tô falando, já tem um tempinho que a gente vai fazer essa live no YouTube, mas eu enrolo e até hoje eu consigo organizar no YouTube. Parece que tá travando aqui. Boa noite para quem tem. Então, vocês ficarem a par do que está acontecendo. Essas lives são chamadas de melhorar. Olha, tem um fã-clube aí. Muito obrigado, meus fãs. Tô brincando, Nick, seu sumido. Boa noite, obrigada. Gente, e aí o que acontece? Tava meio sumidinha. Tô fora do eixo, não vou poder ficar. O povo só tá entrando aqui pra falar que não pode ficar. Mas quem ficar, eu tô crente que quem ficar é quem precisa estar aqui mesmo, sabe? Tô muito feliz com quem ficar. E vocês que não podem ficar, depois vocês assistem, porque vai ser massa. Eu sou seu fã eterno. Oh, meu Deus, não faça isso. Deixa essa idolatria pra lá. Gente, o que acontece? Como é que vocês estão? Me conta aí. Primeiro me conta como é que vocês estão, porque eu já contei como é que eu tô. E aí, pra você que não sabe, essa live fica aqui, salva, depois ela vai lá pro YouTube, fica no IGTV também. Se você quiser participar dos nossos grupos, né, nós temos um grupo aí que se chama Melhorar, que é um povo aí tudo precisando de melhorar do que for preciso melhorar. A gente tá lá se dando força, se apoiando. Sabe uma coisa que eu ouvi hoje? Jesus era relacional, gente. Jesus era relacional. Jesus tinha relacionamento. Ele queria estar com as pessoas, sabe? E as pessoas queriam estar com ele. E essa quarentena tem distanciado muita gente das pessoas, né? A gente já não era muito próximo. E aí a quarentena fez a gente se distanciar mais ainda. Então, se der pra gente poder se ajudar de alguma forma, né? Que seja no virtual, já que a gente não tá podendo aglomerar, né? Ficar muito próximo das pessoas, a gente faz isso aqui, que é uma tentativa da gente... Tentativa não, porque quem tenta não consegue. Nós estamos aqui com o intuito, sim, de melhorar. E quem quiser melhorar, pode ir lá pro grupo também, que a gente está se apoiando para fazer as pessoas melhorarem. Mas o frio não quer ir embora, inclusive tá começando a fazer frio aqui agora. Célia, você viu que eu bolei aí uma ideia da gente fazer uma festinha esse final de semana, que vai ser uma festinha quente, né? Pra gente ter cobertor, pra gente ter uns travesseiros, vai ser algo legal. Deixa eu ver aqui, gente. O que vocês estão falando aqui? Tô fora do eixo, tarará, tô fora do Wi-Fi. Dessa vez eu vou assistir gravado, transformando vidas com esse cara. Lindo, Jesus. Tudo bem, graças a Deus, mas o frio não quer ir embora. Deus abençoe vocês, Lorena. Vi sim, tarará. Tá, gente, então bora lá, bora começar. Beijo, Nick, depois veja aí a live, beleza? Vai ser na cama, então, justamente, Célia, justamente. Eu quero fazer uma barraquinha aqui em casa, vou fazer uma barraquinha, eu já tô bolando tudo aqui no meu tic-tac, ó. Quero fazer um negócio bacana aqui em casa, eu quero que todos vocês entrem no clima, tá? Vai ser às 8 horas. Isso, com esse cara lindo, Jesus.
Beleza, gente, bora lá. Olha só, as lives anteriores, Suzana, boa noite, minha amiga. Tá tudo bem, né? Quer dizer, mais ou menos, né? Você já me falou que tá mais ou menos. Estamos aqui também mais ou menos, minha filha. Mas a gente tem que levantar. A gente só não pode deixar o desânimo pegar a gente de jeito, né? Damires Gomes, boa noite, minha querida. Seja bem-vinda. Su, a NET, uma bênção hoje. Pra todo canto, gente. Eu acho que a NET tá com frio. Deve estar congelando o sinal. Deve ser isso. É frio. Meu nariz tá aqui, ó, escorrendo. Pode sentir um friozinho. Eu já tô aqui encolhendo, ó. Oh, meu Deus. A gente no Goiás, nós aqui do Goiás, não é acostumado com frio, não, gente. A gente fica com frio rapidinho, rapidinho. Qualquer friozinho. Não pode passar de 20 pra baixo, nós já tá com frio. Gislaine, seja bem-vinda, boa noite. Eu vou pra sua casa participar da festa. Gleide, meu sonho, viu? Você podia vir aqui pra casa mesmo. Mulher, do jeito que você gosta de viajar, do jeito que você gosta de sair, você ainda não tem me aparecido aqui, é demais. É demais pra minha cabeça, viu? É demais. Tinha que já ter vindo aqui pra Trindade. Eu só acho, viu? Eu só acho. Semana consagrada, boa noite. E o povo vai chegando, e o povo vai saindo, e vocês vão chamando mais gente aí. Aperta o dedo nesse avião, aperta o dedo do coração e bora lá que vai ser com anestesia. Ó, já tem 15 minutos que eu tô enrolando aqui só conversando com vocês. Eita, nós! Bom, gente, olha, como já tem uns diazinhos que nós estamos aqui pra lá e pra cá, pra lá e pra cá e não aparece, na semana passada, deixa eu tentar lembrar. Na semana passada, a última live nossa, quinta-feira da semana passada, eu falei sobre a tempestade. Eu falei assim, gente, não é um tema muito bacana não pra falar no frio. Mas eu estava falando de tempestade na live passada. E nessa live de hoje, eu vou falar de demônio. Porque assim, a gente falou de tempestade na live passada. Nessa agora a gente vai falar de demônio, porque assim, de repente, assim, esquenta. Já que falou de tempestade. Que horror. Não, mas é isso, assim, só fazendo graça. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Sintonize neste bate-canal, neste bate-horário. Na live anterior, quase a hora de terminar e você não começou. Credo, Gleide, que horror. Na live anterior, a gente falou sobre a tempestade. As tempestades que, não sei se todos vocês viram, se não viram, tá aí salvo, eu recomendaria que chegasse a assistir. Por quê? Existem tempestades que vão aparecer na nossa vida, gente, isso é super óbvio. Né? Existem tempestades naturais ou físicas ou catástrofes ou emocionais. Existem tempestades que acontecem fora e dentro da gente. E qual que tem que ser a nossa atitude diante das tempestades? Saber que Jesus está conosco. A gente vai desesperar? Não, Jesus no momento da tempestade, ele dormia. O que você tem que fazer no momento da tempestade? Você faz o que estiver ao seu alcance, você levanta, você faz, mas o que não estiver ao seu alcance, você dorme com Jesus. Porque você acredita que ele é quem tudo pode fazer, né? Não pode falar horror. Não? Por quê? Trava? Nem sei. Bom, aí... fui escrever, o Instagram bloqueou, disse pra não falar, kkk. Entendi. Tá, enfim. O que acontece? A gente falou sobre isso na live anterior, sobre a tempestade e tal. E agora a gente vai dar sequência falando do Gadareno, gente. Falando do Gadareno. Por isso que eu comecei a live com essa música, que eu não acho muito bacana, esse ritmo, mas que eu quero compartilhar com vocês a letra. André Morat. Esse deve ser... Não, é André Moreira. Depois um negócio aqui. A música fala assim, ó. O nome da música é Gadareno, né? Gadareno. E a música fala assim: grilhões, cadeias e algemas não conseguiam conter. Aquele homem com espírito imundo, correntes não conseguiam deter. Por muitas vezes ele foi aprisionado, amarrado, esquecido, abandonado. Nos montes rejeitados vivia a clamar. Feria-se com pedras, o sepulcro era a sua casa. Mas lá vem Jesus chegando para operar. Mais um milagre como
no outro lado do mar. A tempestade ele acabara de apaziguar. E agora chega em Gadara para libertar. O nome dele, então, Jesus perguntou. Legião é o meu nome. Ele assim falou. Jesus o libertou e pode libertar. Não importa o seu problema, sinta ele te tocar. Sai agora, em nome de Jesus, doenças incuráveis, todo espírito de morte, ouça minha voz e saia. Todo medo e angústia seja aniquilado agora, e a incredulidade não resista, vá embora. Saia toda a maldade do seu coração. Se tiver espírito de engano, não vai ficar não. Como fez lá no passado, hoje ele vai fazer. Libertou o gadareno e vai libertar você. Medo, miséria, mágoa, rancor, incredulidade, ódio e falta de amor, feitiçaria, idolatria, hipocrisia, sai em nome do Senhor. Gente, é uma letra de uma música, é uma oração a letra dessa música, né? Muito bonita. Ela é Gadareno, de Flávia Almeida. Boa noite, Sara. Seja bem-vinda. E aí, o que acontece? A gente vai falar sobre essa história aqui. Lorena e suas anotações. Gente, dá quase pra mim fazer um livro só com as minhas anotações. Vou fazer uma hora. Dando sequência, sensacional. Jesus liberta de qualquer prisão. Justamente, por isso que eu falei que a Suzana tinha que estar aqui hoje, viu, Suzana? Eu te falei sobre da ansiedade, desses problemas emocionais, depressão e etc e tal. Nós estamos estudando lá em Mateus 8, versículo 28, e a gente iria ler do versículo Mateus 8, do versículo 28 até o versículo 34. Mas eu não vou ler em Mateus, por quê? Existem aqui, esses livros são sinópticos, são 3 livros idênticos praticamente, a mesma história, né? Lucas, Mateus e Marcos. E aí, eu preferi a leitura lá em Marcos. Gente, eu vou falar pra vocês que estudando esse conteúdo de hoje, eu cheguei a embrulhar meu estômago. É muito forte, é muito forte. Eu falo assim, tem umas coisas que mexe, né? Mexe com a gente. Porque é algo muito forte mesmo. Por isso que eu falei assim, quem tiver de ficar aqui hoje, vai ficar aqui. Porque é uma palavra muito forte, e eu não sei não quem é que tá precisando, eu acho que eu mesma tô precisando, mas fica aí se você tá precisando, que vai ser de libertação, realmente vai ser de libertação. Eu vou ler a palavra, hoje eu vou ler a palavra, então eu vou ler em Marcos 5, beleza? Se quiser acompanhar. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Posso ouvir um glória? Aí você vai falar assim, já. Sabe por quê? Entre mentes chegaram a outra margem do mar. O que eu falei? Que a última live nós estávamos falando sobre uma travessia, que teve uma tempestade, que o povo se desesperou, acordou Jesus. E aqui, gente, a passagem começa falando, entre mentes chegaram a outra margem. Então você precisa de desesperar? Você precisa de desesperar quando a tempestade vem? Você precisa de desesperar quando a dificuldade vem? Não. Se você tiver Jesus, você vai passar. Você vai chegar à outra margem. E outra coisa, você vai chegar assim como você chegou até aqui. Você se deu conta de que sabe lá foi, tipo, a última vez que a gente se encontrou aqui nessa live foi quinta-feira da semana passada. Eu já passei por tantas coisas da quinta-feira da semana passada pra cá, mas eu estou aqui, mas eu estou viva, mas eu estou aqui falando pra vocês. Então eu tenho a agradecer, eu tenho a glorificar a Deus, porque Jesus está comigo e Ele não me deixou cair, Ele não me deixou sucumbir, apesar das dificuldades que eu passei, apesar das dificuldades que você passou, apesar das tempestades que já vieram em uma semana, apesar das tempestades que já vieram em toda a sua vida. Hoje, só com essa pequenina passagem aqui, capítulo 5 de Marcos,
Versículo 1. Entre mentes chegar a outra margem do mar. Se você estiver com Jesus, você vai chegar. Eu li isso aqui, gente, e eu fiquei assim, hoje eu não tô nem aí pro tempo. Se eu quiser fazer uma live de 2 horas, hoje eu vou fazer. E se vocês quiserem ficar aqui, vocês ficam. Se vocês não quiserem, vocês não ficam. Porque o que aconteceu? Eu lembrei quem foi a Lorena. Eu lembrei de onde a Lorena veio. Eu lembrei pelos caminhos que a Lorena passou. Foram caminhos fáceis, algumas coisas foram fáceis, mas eu lembrei da minha vida. E eu quero que você também faça essa reflexão e lembre de onde você veio. Sara, lembra de onde você veio. Célia, lembra de onde você veio. Jô, lembra de onde você veio. Suzana, lembra de onde você veio. Gleide, lembra de onde você veio. E onde você está. E como você chegou aqui. Como você está aqui neste momento. Quantas tempestades você já passou que você achou que você não ia dar conta, que você não ia passar, que você não ia suportar, que você perguntou para Jesus se ele estava dormindo e não te via. Mas você passou. E você está aqui. E você está aqui para glória e honra de Deus. Não é verdade? Ele te sustentou até aqui. Você está viva. Você está viva. Ele nos sustentou até aqui, o Covid não nos alcançou, por exemplo. E nem vai nos alcançar. Então, só até aqui, a palavra já é muito impactante. Porque eu consigo olhar para trás e ver de uma época que eu estava, assim, um pouco parecida com esse gadareno aqui. Às vezes, a gente passa por tempestades que nos leva para o sepulcro, que nos enterra vivo. Às vezes a gente passa por tempestades que querem nos enterrar vivo. Mas você só se mantém enterrado se você quiser. Se você quiser. Se Jesus também não estiver contigo. Por isso que a gente precisa trazer sempre Jesus no nosso barquinho. Sempre trazer Jesus no nosso coração. Na hora da tempestade, você faz o que está no seu alcance e tem confiança que Jesus faz a outra parte. Boa noite para vocês que estão chegando. A gente está começando aqui nosso estudo de hoje sobre melhorar. Como que a gente faz para melhorar, tá? Sejam bem-vindos. Bom, gente, aí vamos continuar, que eu achei isso aqui já muito tremendo. Tá. Ao desembarcar, aos pouquinhos, assim, por isso que eu tô falando que vai ser ao desembarcar. Ao quem desembarcar? Quem desembarcou? Jesus. Jesus, gente, outra coisinha. Jesus, quando ia pregar, muitas das vezes ele pregava em cima de um barco. Ele usava um barco, ele estava lá na praia pregando as pessoas do barco, ele ia para algum lugar no barco. E essa ênfase de falar que Jesus usava um barco não é à toa, não, porque eu já estou até pensando em fazer um estúdio em formato de barco para mim falar aqui com vocês. Me veio isso na cabeça. Eu vou até num ferro velho ver se eu acho um barco. Tô enchendo o saco aqui. Mas eu fiquei pensando nisso mesmo. O que acontece? Jesus usava o barco como púlpito. Jesus usava o barco como altar. Jesus usava o barco como igreja, como templo. Para pregar. Esse era o lugar que Jesus usava. Para pregar. Só que, olha só, por isso que a gente tem que prestar muita atenção nos detalhes da palavra. Aqui fala que Jesus desembarcou. Por quê? Serve para mim e para você também. Você tá no seu roteiro, né, de vida, no seu círculo de amizades. Você está vivendo, talvez, falando, igual eu aqui. Às vezes você está falando aqui para essas pessoas da internet, mas talvez você tenha que sair. Talvez você tenha que sair do barco. Talvez você tenha que descer do barco. Talvez você tenha que sair do púlpito. Talvez você tenha que sair da plataforma. Talvez você tenha que sair do online. Talvez você tenha que sair da sua casa. Talvez você tenha que pôr o pé no chão. E é o que Jesus faz. Jesus desembarcou. Ele saiu do púlpito. Ele saiu do altar. Ele saiu do local onde ele usava para pregar. Porque quando tem um filho precisando, ele vai até o filho.
Gente, não se iluda que é você que busca Jesus, porque é Jesus que te busca o tempo inteiro. É Jesus que te busca o tempo inteiro. E a gente vai ver aqui que Jesus, neste momento, ele desce desse barco para ele alcançar outras pessoas. E muitas das vezes, você não tem saída aí de algum lugar. Alguma coisa aí na sua vida tem sido um barco, que você precisa também desembarcar. Que você também está precisando sair para alcançar outras pessoas. Você tem que sair desse barco, você tem que pregar, que seja na praia. Você tem que colocar o seu pé no chão. Você tem que ser vibrante. Você tem que ser vibrante em outro lugar. Não fique pensando que a sua vida se limita a estar dentro do barco. Não fique pensando que a sua vida se limita a estar dentro de uma casa, dentro de uma redoma, dentro de uma família, dentro de um contexto. Você tem que sair. Você tem que colocar o pé para fora. Você tem que ir atrás de outras pessoas. Você tem que viver de forma vibrante. Quando a gente vai vivendo sem coisa, a gente já não vibra mais. Para você ter contato com outras pessoas, contato com outras histórias, contato com outras energias, enquanto não dá pra gente sair para fora, saia por aqui. Conviva com outras pessoas, fale com outras pessoas, sinta outras pessoas, porque senão a gente não irradia mais. A gente precisa desse combustível, a gente precisa desse amor, a gente precisa desse envolvimento, a gente precisa de gente. Cristo é relacional. E a gente também precisa ser, nem que seja aqui, pela internet, que é o que dá pra ser agora, nesse tempo de pandemia. Mas a gente precisa ser relacional. Ao desembarcar, e a gente tá só no começo. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros. Opa, vamos parar de novo. Por que a gente vai parar de novo? Jesus sai do barco. Jesus desce do barco. E quando Jesus desceu desse barco, alguma coisa já sentiu a luz dele lá no sepulcro. Alguma coisa já sentiu a energia dele lá no cemitério. Para ficar mais claro para sua cabeça, cemitério é um local que todos nós vamos. Cemitério é o local para onde eu e você inegavelmente iremos. Só que cemitério é lugar para gente que já morreu. Não é lugar pra gente que tá vivo. E esse homem veio lá do sepulcro. Cemitério não é lugar de gente viva. Esse homem sentiu a energia de Jesus lá, assim que Jesus pisou naquela praia. Aquele homem saiu do sepulcro. Jesus também chamou Lázaro uma hora. Vem pra fora. A força de Jesus, a energia de Jesus, o que irradiava de Jesus, puxou esse homem para fora do sepulcro. Jesus puxa o que é morte de você para fora, para fora. O que é morte não subsiste em você. Viu, Suzana? O que é morte não subsiste em você. O que não é de Jesus não subsiste em você. Ele puxa isso para fora. Continuando, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao encontro de Jesus um homem possesso de espírito imundo. Quem é que veio até Jesus? Um homem possesso de espírito imundo. Vocês acham mesmo que quem trouxe esse homem até Jesus foi o demônio? Jesus é que trouxe esse homem até ele. Jesus é que trouxe esse homem até ele. Não fique pensando que é você que vai até Jesus. É Jesus que te traz até ele. Não fique pensando que você está aqui porque você veio simplesmente. É Jesus que te traz até ele, até a palavra dele, até o conforto dele, até o amor dele. Ele, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é as pessoas que vão a Deus através de Jesus.
Esse homem, então, possesso de espírito imundo, que vivia no sepulcro, lugar onde nem eu nem você deveria viver, mas que muitas das vezes a gente acaba vivendo, porque tá triste, porque tá ansioso, porque tá depressivo, porque a gente se entrega para o leito da morte. As passagens de cura que a gente viu anteriormente, todas estão relacionadas ao levantar, ao ficar em paz em Cristo, mas ao reagir, a gente não pode se entregar ao leito de morte. Aí aqui fala, esse homem vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Nem mesmo com cadeias alguém podia prender esse homem. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. A pessoa, quando está tão triste, que ela fica se ferindo com pedras. Ela fica se debatendo com pedras. Não vai adiantar nada. Pedra é pedra. Não vai adiantar nada você ficar batendo de frente com as coisas. Não vai adiantar nada você ficar batendo de frente com os problemas. Eles continuam ali existindo, eles continuam ali da mesma forma, e quem vai se machucar é só você. Boa noite, gente que foi entrando aí. Quando você vê a pedra, e até mesmo quando você estiver de frente a Cristo, que é a pedra, né? A pedra angular, não adianta você se debater também, porque é você que vai ferir. Ele é. Então, aqui que fala, quando de longe viu Jesus, esse homem, gente, esse homem gadareno que estava endemoniado, quando de longe ele viu Jesus, ele correu e o adorou. Ai, calma aí. O demônio adorou a Jesus? Como assim? Não. Eu não sei se vocês já viram pessoas endemoniadas, mas elas conseguem falar pela voz delas mesmas. E de repente a gente vê também que é um demônio que fala. Eu já vi, tipo, em filme, eu acho que pessoalmente eu nunca vi. Então, existe ali a voz da pessoa, existe ali a voz do demônio. Nesse caso aqui, quando de longe viu Jesus, correu e adorou. Nesse caso aqui, quem correu e adorou foi a pessoa, o endemoniado, não o demônio. Exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Agora, quem fala já é o demônio. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Por que eu tô te falando que aqui agora quem fala já é o demônio? Porque as pessoas não sabiam quem era Jesus. E quem fala aqui agora é o demônio, que já tem conhecimento de... Ele sabe quem é Jesus. De que ele é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Só que, logo em seguida que falou, é o demônio. Conjuro-te, vou te explicar, que é por conta desse verbo aqui. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Bom, como que eu sei que isso aqui é o endemoniado que fala agora? Porque conjuro-te, naquela época, quando alguém ia tirar um demônio do corpo da outra pessoa, exorcismo que a gente fala, eles usavam esse verbo, conjuro-te, para retirar esse demônio, que deixa esse corpo. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu com o endemoniado? Como ele viu o demônio chamando Jesus de Filho do Deus Altíssimo, o endemoniado ficou com receio de que Jesus fosse um espírito. E tipo, se ele já estava tão atormentado com aquelas coisas todas que estavam acontecendo nele, por conta daquela legião que estava com ele, se agora
esse que o próprio demônio tá chamando de Altíssimo, ficasse com ele, ele tava lascado, né? Ele pensou assim, meu Deus, não quero esse negócio não, o endemoniado. E aí ele foi e falou, conjuro-te por Deus que não me atormentes, pra Jesus. Tipo, tira, ele tava pedindo pra Jesus não atormentar ele, porque ele achou que Jesus era um espírito, tipo, que ia ser igual o demônio, sabe? Por falta de conhecimento mesmo. Porque Jesus lhe dissera, aí vem a sequência, espírito imundo, sai desse homem. Jesus vem logo em seguida e ele fala, conjuro-te por Deus que não me atormentes, né? O endemoniado. E aí ele vem, porque Jesus lhe dissera. A resposta dele é ao nome de Jesus, né? Espírito imundo, sai desse homem. Aí o demônio disse, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. E o endemoniado disse, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Não quero que o Senhor me atormentes. E perguntou-lhe, Jesus continua, né? Qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião. Legião é o meu nome. Porque somos muitos. Gente, presta atenção aqui. Legião é o meu nome porque somos muitos. Naquela época, também, até hoje, na verdade, para quem entende mais de espiritismo, essas coisas, eu nunca tive muito interesse em entender dessas coisas, que eu sou meio medrosa. Eu não gosto, assim, eu sei que existe, mas eu não gosto de ficar mexendo com isso, não. Eles falam que espíritos têm nomes, né? E aí você expulsa um demônio pelo nome dele, determina que o fulano de tal saia. Sei lá, né? Aí, aqui Jesus pergunta qual que é o nome, porque só expulsava falando o nome. E como ele respondeu que era legião, ele falou assim, ah, Jesus, com a gente aqui não vai ter jeito não, porque nós somos muitos. Não tem um nome. Nós somos uma legião. E aí, Jesus vai e responde. Aliás, e aí os demônios vão e ainda continua. E rogou-lhes encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Os demônios para não serem mandados para fora do país. Sabe por quê? Às vezes a gente fica assim com aquela sensação de, ah, mas não, esse negócio de demônio tá muito longe da gente. Tá não, viu, gente? Tem muita tradição, muita cultura nossa que invoca demônio. Sabe por que eles falam que não nos mande para fora do país? Porque os demônios, esse tipo de demônio aqui, ele precisa de corpo para se manter, né? E não que ele não viva, assim, mas ele tem essa necessidade de um corpo, né? Pelos prazeres que ele gostaria de ter. E aí ele fica no corpo de pessoas. E para ele tomar essa posse, né, no corpo de pessoas, essa possessão no corpo de pessoas, ele vai precisar entrar de alguma forma. E ele entra através das questões culturais, muitas das vezes, pelas invocações culturais. Então eles meio que estudam ali como que eles vão ter acesso a essas pessoas, culturalmente, né, algumas práticas que a gente nem se dá conta, mas que a gente está invocando eles e tal. E aí, por essa razão, os demônios pediram para Jesus, rogaram a Jesus, que não mandasse eles para fora do país, porque senão eles iam ter que aprender toda uma tradição de outro povo para saber como se manter em outros corpos. Fica a dica, porque existem demônios que são demônios fortíssimos. Existem demônios, assim, fortíssimos, não mais do que Deus, né? Mas existem demônios, existem classes, né, de demônios. E, tipo, existe o demônio do Brasil, existe o demônio por países, existe o demônio por nação, existem essas divisões. E, assim, eu não tô falando isso sem noção nenhuma, não. Eu tô falando isso com base, assim, algumas coisas que eu já estudei, mas agora eu não consigo falar isso direitinho pra vocês. Nesse caso aqui, são os demônios que cruzaram com... Ixi, pior que eu tô entrando numa área que já fica difícil. Não sei se vocês já ouviram falar na Bíblia dos nefilins. Os nefilins foram o quê? Os filhos de anjos com homens. Então, houve uma hibridização de homens e anjos, né? Eles tiveram um relacionamento e aí surgiram os nefilins. E esses nefilins,
eles... Tem um local na Bíblia que fala que eles foram expulsos pelo ar. Então, eles estão na terra e eles precisam desses corpos das suas necessidades, né? Entidades que atuam em lugares específicos. Eu só convidando gente aqui. Aí, o que acontece? Eles então pedem, pra vocês verem, gente. Não dá pra gente falar, essas coisas não existem, tá? Existem, infelizmente existem. Eles pegam as brechas da cultura, eles fazem tudo. O meu esposo, depois eu vou procurar saber com ele aqui direitinho, ele tava vendo uma série esses dias pra trás sobre um cara que era de uma igreja satanista e hoje ele é convertido, mas ele explica direitinho como que funciona. Essas hierarquias dos demônios, as coisas que existem e que de fato existem. É bom pra gente ter consciência de como que é, né? Eu não quis nem ficar ouvindo assim, eu mesma diretamente, mas meu esposo ouviu toda a série. Eu vou procurar saber com ele, depois eu forneço pra vocês lá no grupo, se vocês tiverem curiosidade de saber como que funciona essa outra parte do negócio que existe. Infelizmente existe. Tá, mas aí voltando aqui, esses demônios acharam que agora, né, como eles falaram pra Jesus que eles eram uma legião, então Jesus não ia conseguir expulsá-los. Jesus não ia conseguir expulsá-los. E aí rogou para que eles continuassem no país deles e ora pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Essa história dos porcos você já conhece, né? E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos a porcos para que entremos neles. Tá vendo? Tanto que eles têm necessidade de um corpo, eles pediram para entrarem nos porcos. E Jesus vai aceitar o pedido deles, o que é mais doido. Jesus o permitiu, então, a essa legião. Jesus não deu a mínima deles terem falado que o nome deles era legião, porque para Jesus, né, tanto faz. Jesus não precisa saber o nome deles para expulsar eles, não. Jesus não, em nome de Jesus não. Jesus permitiu, então, saindo os espíritos imundos, eles entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Bora lá. Olha só, essa questão aqui dos porcos é bem interessante. Deixa eu só ver aqui se eu não esqueci de nada, gente. Aqui, ó. Uma coisa que eu já ia esquecendo. Nesse momento, os demônios aqui meio que tentam, né, se engrandecer, mas Jesus, assim, tipo, nós somos muitos, nós somos legião. Jesus, quando ele bate de frente de você, o que está errado dentro de você tem que sair. O que está errado dentro de você tem que sair, você tem que ficar livre. Se Jesus, de fato, bateu de frente com você, talvez você vai falar assim: ah, Lorena, mas minha vida agora está desmoronando, é porque tem que sair. Quando Jesus entra na sua vida, o que tá de errado vai para fora. O que tá de morto na sua vida vai para fora. Seja livre. E aí, Jesus, a gente não pode esquecer de uma coisa. Jesus é Deus, gente. Porque às vezes, aqui nessa hora aqui, o próprio demoniado achou que Jesus fosse um espírito de luz, que Jesus fosse outro espírito mais poderoso do que os demônios que estavam nele. Não, Jesus não é. Jesus não é tipo um Messias. Jesus não é um profeta. Jesus não é alguma coisinha, não, gente. Jesus é Deus. Eu achei isso tão interessante porque hoje mesmo eu tava pensando, tem algumas religiões, tem algumas pessoas que eu até escuto, que falam tanto de Jesus, que fica parecendo que existe uma hierarquia também entre Jesus, Deus. Não. Jesus, Deus, nós estamos falando de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então não existe uma hierarquia não, tá? Jesus é Deus, Deus é Deus, o Espírito Santo é Deus, tá bom? E aí, tá.
Jesus não quis saber se essa legião era muito ou não era. Guarda seu nome para vocês. Eu não sou um exorcista que precisa saber o nome desse demônio. Eu vou trazer hoje por conta das coisas que eu tenho falado, viu? E aí, muitas das vezes, tem um monte de coisa dentro de você. Ah, eu tô falando que tem demônio dentro de você? Eu não tô falando que tem demônio dentro de você. Eu tô falando que às vezes tem um monte de coisa dentro de você. Um monte. E Jesus não precisa de saber que monte de coisa é essa. Você só precisa deixar esse monte de coisa sair. Você só precisa deixar o Espírito Santo deixar esse monte de coisa sair de dentro de você. E quantas vezes a gente se comporta como se fosse um gadareno? Agora vocês vão ficar passados comigo, né? Sim, às vezes a gente se comporta como se a gente fosse um gadareno. Por quê? Uma hora você tá de um jeito, uma hora você tá do outro. A gente fica parecendo bipolar. A pessoa que tem o Espírito Santo dentro dela, a pessoa que tem Jesus dentro dela, ela não é cada hora uma cara, não. Ou você vive de acordo com os princípios de Jesus, ou você vive como uma pessoa de Jesus, ou você vive como uma pessoa que tem uma legião dentro de você. Que cada hora está de um jeito. Ah, que se eu perdi o emprego, eu sou uma pessoa. Se eu tenho dinheiro, eu sou outra pessoa. Se eu não tenho, eu sou outra pessoa. Ou você é uma pessoa em Cristo, ou você é um monte de pessoas fora de Cristo. Porque quem fala que está andando em conformidade com Cristo é uma pessoa só. Não tem um monte de gente aí te comandando, não. Não tem um monte de Lorena dentro de mim, não. Se é essa Lorena e pronto, acabou em Cristo. E aí, uma coisa muito bonita que eu vejo na Gleide. A Gleide é uma pessoa que eu admiro muito, porque independente das circunstâncias, ter sempre o mesmo ânimo, ter bom ânimo, não é? Que a gente tem que aprender a ser a mesma pessoa, independente das circunstâncias. Ou você está em Cristo, ou você está com uma legião aí dentro de você. Beleza? Dando continuidade, deixa eu arrumar meu texto aqui, gente. Outra coisa que é muito interessante aqui é sobre os porcos. Muita gente faz confusão sobre essa história dos porcos. Por quê? As pessoas acham que os porcos são impuros, né? Pra gente comer. Jesus disse que todo o alimento é puro. Jesus, no Novo Testamento, ele diz que todo alimento é puro. Então, fique em paz, tá? Isso era coisa do Antigo Testamento, não tem nada a ver com a gente. O que é impuro é o que sai do nosso coração. O que é impuro é o que sai do nosso coração. Não preocupa com o que entra, não. Preocupa com o que sai do seu coração. Tá. Aquele homem, ele foi livre agora daquela legião. Aqueles demônios entraram em 2.000 porcos. Gente, o que eu acho interessante aqui é pensar que tinha um homem com uma legião de espíritos que, ao que tudo indica, eram mais de 2.000. Porque entrou em 2.000 porcos. E pode ter entrado 1, 2, 3 em um porco ou mais. Então a gente pode ser de 2 a 6.000 espíritos, tá? Um homem. E esse tanto de espírito aí, se entrou 1 ou 2 ou 3 em um porco, os porcos não suportaram. Os porcos não suportaram 1 ou 2 ou 3 espíritos. Esse homem estava suportando 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 espíritos dentro dele. Para você ver a capacidade que a gente tem de suportar, né? Coisa ruim, coisa boa. Os porcos logo se afligiram e se jogaram dali daquele precipício porque eles sabiam que ali embaixo tinha água. Quando a gente está muito angustiado, às vezes a gente quer água, não é? Quando você tá com muita sede, às vezes você quer água. Quando eu tô com a cabeça muito ruim, às vezes eu quero tomar banho, lavar minha cabeça. Quando você tá se sentindo mal, você às vezes vai lá e toma um banho, se limpa. Os porcos queriam se jogar dali, porque sabia que ali embaixo tinha mar, que eles iam cair lá no mar. De tão angustiado que eles estavam.
Só que daquele despenhadeiro eles caíram no mar e morreram. Por que você está falando isso, Lorena? Porque a gente vai continuar. Esse homem que teve capacidade de suportar esse tanto de demônio, ele vai se tornar um evangelista. Mais na história, a gente vai ficar sabendo que esse homem carregou multidão. Que esse homem levantou multidão. Que esse homem foi testemunho vivo. Mas, por que Jesus permitiu que esses porcos, que esses demônios fossem parar nesses porcos então? Na Bíblia não fala. Mas o que os estudiosos dizem é que esse homem, ele fazia as coisas erradas que fazia, de se jogar em pedras, de, tipo, o povo já tentou prender ele e não conseguia, todas essas coisas horríveis, porque ele tinha esse tanto de demônio no corpo dele, que 2.000 porcos não suportaram. Às vezes as pessoas estão à beira de suicidar, às vezes as pessoas estão à beira de se matarem, por conta de muitas que existem nelas, e tem gente que vai falar assim, mas é só problema emocional. Tá, às vezes também não é. Então, e assim, é um pouco relativo. Pode ser que sim, pode ser que não. Nesse caso aqui, para que as pessoas tivessem consciência concreta de que de fato o problema daquele homem não é que ele é doido. O problema daquele homem era porque tinha uma legião de demônios nele, para que o povo daquela cidade soubesse que na verdade o problema era demônio. Jesus deixou a prova. A prova. Esses porcos caíram, todos eles ali, 2.000 porcos caíram desse precipício e aquele homem agora estava livre. Se não tivesse essa prova desses porcos, o povo ia continuar achando que aquele homem não melhorou, que aquele homem não tinha como explicar o que aconteceu com aquele homem, entendeu? Então esses, não é que tipo, ai, por que Jesus deixou isso acontecer? Por que Jesus deu essa brecha para os demônios? Não, na verdade, Jesus usou até o que os demônios queria como prova social, né? Para aquele povo ali, naquela sociedade, de que de fato ele tirou os demônios que existiam naquele homem, que não era doido, e agora esses demônios foram todos embora nos porcos. Tá, a obra que Jesus tem com você vai fazer coisas extraordinárias. Você não vai ser mais como você era. Que é o que vai acontecer agora com esse homem que tinha esse tanto de demônio nele. Ele agora vai passar a pregar a palavra de Deus e ele vai arrastar uma multidão. Sabe aquela história quando Jesus chega numa praia e lá tinha um monte de gente e que Jesus não tinha como Jesus alimentar todo aquele povo, porque era gente demais, aquela história do peixinho e do pão? Essa multidão, quando Jesus chegou, essa multidão estava lá. Sabe quem juntou essa multidão? Esse gadareno aqui. O testemunho vivo desse gadareno. Ele arrastou essa multidão. Ele era esse evangelista que arrastou essa multidão. Então, essa é a obra que Jesus fez. 2.000 porcos não aguentaram esses espíritos, que ao que tudo indica eram mais de 2.000. Mas esse homem aguentou loucamente, mas aguentava, né? Os porcos não aguentaram nenhum e se jogaram, né? Tá, deixa eu ver aqui o que ficou faltando. O homem agora... Aqui fala que esse homem agora... então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Jesus faz isso com a nossa vida. Ele nos assenta, ele nos coloca em perfeito juízo. Quem veste é a igreja. Quem veste somos nós. Quem acolhe somos nós. E essas pessoas temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceram a endemoniar acerca dos porcos. Os porcos é a prova social, gente. Não tem nada de errado com os porcos. E entraram a rogar-lhes que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele.
Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. O que acontece, gente, nessa história? Jesus reconstrói a vida desse homem. E olha que era um homem, assim, processado, né? Que às vezes é aquele tipo de gente que a gente fala assim, nossa, não dá. Não dava mais para ninguém da sociedade acreditar nesse homem. Mas Jesus fez a sua obra nele. E o mais interessante é que os porcos foram para servir de prova. E esse homem agora fala para Jesus, não me deixe aqui. Por quê? Todo mundo achava que esse homem era doido, mas Jesus deixou a prova de que ele não era doido. Ele estava com demônios. E agora o testemunho desse homem vai arrastar a multidão. E Jesus foi embora. O que eu quero que você se atente para uma coisa. Jesus saiu, atravessou uma tempestade e foi atrás de um homem. Até os discípulos vão questionar, né? Ué, não acredito, Jesus, que a gente passou esse sufoco todo nessa tempestade, quase morremos, para chegar aqui, o Senhor curar um homem e a gente ir embora. Para você ver, Jesus vai até esse um homem. Jesus vai até eu, até você. Ele passa por todo esse caos, ele faz essa travessia, mas ele vai até você. Agora esse homem faz com que o povo fala para Jesus sair dali. O povo fala para Jesus, vai embora daqui. E aí esse homem quer ir com Jesus, mas Jesus fala, não, porque você tem um propósito. Agora você vai para os teus, conta para sua família o que te aconteceu, porque Deus teve misericórdia de ti. Às vezes você fala assim, eu não aguento mais. E essa semana eu falei, no sentido de não querer vir aqui mais falar com vocês. Falei, nem chega, já deu. Sabe? Cansei disso. E uma pessoa da minha família me falou assim, nossa, tem me ajudado tanto. E aí eu falei assim, não, então eu volto. Porque às vezes a gente fica desanimado. Volta para os teus. E conta para sua família como Deus teve misericórdia de ti. Como Deus tem trabalhado em sua vida. Jesus está agora sendo anunciado pela sua vida. Jesus, ele quer isso. Não é que você fique falando dele para todo mundo, não. É que aonde você passa, o seu semblante, a sua luz irradie Jesus. Jesus, ele quer usar a sua vida. E os porcos? Os porcos não aguentaram. Por instinto, eles se jogaram para as águas. Mas aqui tem um detalhe. Eles queriam alívio, mas eles encontraram a morte. Eles queriam alívio, mas eles encontraram a morte. E quantas vezes eu e você estamos passando por tempestade e ao invés da gente buscar a água que é a água viva, que é Jesus para as nossas vidas, a gente busca as drogas. A gente busca o álcool. A gente busca a prostituição. Por quê? Porque parece que é o alívio. Porque é o que o mundo nos traz como alívio. É o que o mundo nos mostra como saída, como alternativa. Mas é o que te leva à morte. O que te leva para a vida vai ser a água de Jesus. Você vai saciar a verdadeira sede é na água que só Cristo pode saciar. Vai a Jesus e beba dessa água que sacia a sua sede. Que não vai ser as drogas, que não vai ser o álcool, que não vai ser a pornografia. Nós já estamos terminando, tá? Às vezes você tá afastado de tudo, às vezes hoje mesmo eu tava me sentindo mal. Você pega e vê uma palavra de Deus, você pega e se alimenta na palavra de Deus e isso muda totalmente a sua vida.
Porque de fato é o que te alimenta. Porque de fato é o que te sustenta. Porque de fato é a água que traz alívio. Quando eu terminei de estudar essa passagem hoje, a minha garganta estava seca. Eu senti um nó no meu estômago. Mas eu mergulhei em Jesus. E se você aprender a mergulhar em Jesus, não vai haver suicídio, não vai haver depressão, não vai haver ansiedade, não vai haver desânimo, não vai haver tristeza. Porque quando você sentir que você está precisando de um banho, vai para a água de Jesus. Porque quando você perceber que a tempestade está forte demais e que você já fez o que dava para fazer, vai dormir com Jesus. E quando você perceber que tá tudo te chamando para a morte, se levanta em Jesus. E pode vir todos. E pode vir todos para saciar a sede nestas águas. Ele não faz acepção de pessoas. É para todos. É para todos. E hoje nós somos 7 aqui. Nós somos 7. E ó, o número que eu gosto, da perfeição. Não só eu gosto, como Jesus fala que é o número da perfeição. E sabe por que eu tô contando que nós somos 7? Porque nós somos 7 de valores. Jesus, ele faz uma travessia por causa de uma pessoa. E não se engane que você tá aqui à toa. Você faz parte desses 7 de valor que tá aqui hoje. Eu acredito muito que ninguém tá aqui por acaso. Eu acredito que nessas travessias e tempestades da vida nós não nos encontramos por acaso. E eu acredito que quanto mais eu me fraquejo, de fato, viu, Gleide, mais Deus me usa. Porque quando eu penso que eu não aguento, que eu não dou conta, porque a enxaqueca essa semana judiou, Ele me levanta. Ele me levanta. Ele me levanta e assim como esse gadareno, Jesus fez ali a travessia nessa tempestade. Quando eu parei para analisar, não, eu já passei por tempestade bem pior e eu tô aqui e eu tô viva. Então a gente tem que agradecer, não é verdade? Olha para sua vida. O que você está passando hoje? Você já não passou por tempestade bem maior, bem pior? Você já não superou? Ou você está em Cristo ou você está em legião. Se você está em Cristo, você é uma só pessoa. Você tem um só ânimo. Aprender a viver contente, aprender a viver alegre em toda e qualquer circunstância. Ter longanimidade, o mesmo ânimo, apesar das adversidades. Daí, se você a cada momento é uma pessoa, mas eu não aguento mais, mas eu não dou conta, mas isso, mais e aquilo, você não está com Cristo. Cristo, gente, está com todos nós, mas Ele não te invade. Dê abertura para que Ele possa entrar na sua porta. E não esses outros aí, poluidores do ar, que estão precisando de corpos. Gente, então foi isso. Eu falei pra vocês que a gente ia demorar, mas que eu ia encerrar o raciocínio, porque eu particularmente queria encerrar mesmo o raciocínio com vocês. A gente estudou aqui, ó, de Mateus 5, se vocês quiserem... Mateus não, gente, Marcos. Nós estudamos Marcos 5, do versículo 1 até o versículo 20, tá bom? Rendeu. E aí, se vocês quiserem depois fazer a leitura da palavra, faça. E aí, se depois você quiser ouvir a música que eu disse, né? Flávia Almeida Gadareno. É uma letra muito bonita também. São coisas muito bonitas pra gente refletir, tá bom? Fique em paz quanto aos porcos. Pode comer porquinho à vontade, ainda bem, porque eu gosto muito de porquinho. E vão mergulhar na água. Beijo, se fez sentido pra sua vida, compartilha aí essa live que foi de coração pra coração. Tchau, obrigada.
Ele te deu as mais loucas para te livrar das mais sábias e te livrou da tua força para te lembrar da fraqueza. Ele escolheu bem as que não são. Quero a música. Ai, gente, eu gosto de ler os tem que ser. Eu não li, né? Hoje eu já enrolei, mas tô nem aí. Deixa eu ver aqui. A Bárbara, linda, que alma generosa, Deus te abençoe, amém. A Sara, aleluia. A Suzana, aleluia. Agradecer por tudo. É quando estamos mais fracos que Deus pode mostrar sua força. Sim, Gleide. Aí convém que eu desapareça, né? Eu desapareça e ele apareça. Quando penso que estou fraco, aí que estou forte. Glória a Deus. Deus é fiel sempre. Amém, aleluia. Deus te abençoe grandemente, Lore, Deus te usando lindamente, amém, eu sou amada, todos nós somos. Palavra abençoada, estava pensando ouvir, tararana. Essa é minha amiga e irmã Lorena Borges, serva do Senhor, Jesus Cristo, tal, essa é minha irmã, ai Suzana, você é lindinha demais, isso eu não sabia, interessante. Ser humano, exemplo de superação, mandei umas 20, tararara, acho que essas outras coisas todas eu tinha lido. E tudo que você não é para te lembrar o que você pode ser e o que não precisa. O Kleber ele dá um nozinho na minha cabeça às vezes, porque ele tá à frente do meu tempo. Um cara muito inteligente, muito inteligente. Gente, então é isso, eu vou parar aqui então, me despeço. E para vocês que são do grupo Metanoia, né, nós teremos uma festa sábado, espero que vocês estejam atentos quanto a isso, que nós estamos fazendo 1 ano de grupo. Para vocês que são do grupo Melhorar, não fiquem chorosos, porque o grupo Melhorar é outro grupo. Se você quiser fazer parte do Melhorar, o link está aí na descrição do meu perfil, é só você entrar, é só clicar e entrar. Nós fazemos essas lives dia de terça e quinta às 18 horas. Eu acredito que a partir da semana que vem eu já consigo ir pro YouTube, beleza? A live delas, por falta de gente para fazer comigo, eu parei, porque eu chamei o povo para fazer a última e nada de gente aparecer, não fiz mais. Mas era terminar ainda tinha 2 mulheres pra gente concluir a live delas, mas aí não deu pra concluir. Ó, a Suzana, quero participar da festa. Eu sabia, Suzana, que você ia falar isso. De repente eu deixo pra você cantar pra gente. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Fui!